Olá a todos, bem-vindos ao canal Contabilidade Financeira. Conforme eu havia anunciado anteriormente, passarei a publicar alguns vídeos discutindo resoluções de questões do exame de suficiência do CFC. Para quem não sabe, esse exame é aplicado 2 vezes por ano e, em geral, as questões de contabilidade financeira representam cerca de 1/3 das questões. Neste primeiro vídeo, vou discutir a questão 14 do exame 2 de 2020, que abordou o tema DFC. Muito bem, esse aqui é o texto da questão 14. Ela traz dados obtidos da DFC de uma entidade denominada A, compreendendo o período de 2020. A questão diz também que os dados foram extraídos da DFC, ou seja, temos que imaginar uma DFC já pronta e esses dados sendo extraídos da DFC publicada da entidade. Claro que essas contas estão todas bagunçadas, embaralhadas, os fluxos não estão classificados e a questão também não informa se a DFC está elaborada pelo método direto ou indireto. Depois de trazer a lista dos dados, a questão pergunta o seguinte: considerando informações apresentadas e a NBC TG03, que nada mais é do que o CPC 03, que discute as normas de elaboração e divulgação da DFC, assinale a alternativa correta. Então, como a gente pode perceber, a questão exige que o candidato conheça fundamentalmente 2 conceitos relacionados ao DFC. Um deles é o conceito de classificação dos fluxos. Conforme nós já vimos nas videoaulas de DFC, os fluxos são classificados nas 3 atividades: operacional, investimento e financiamento. E existem 2 formas de apresentação do fluxo de caixa operacional, que é o método direto e o método indireto. O candidato também precisava conhecer essa diferença, porque, conforme a gente pode perceber pelos dados informados, essa DFC foi elaborada pelo método indireto, uma vez que ela traz dados do lucro, dados de depreciação e variações de contas operacionais. Então, antes de resolver diretamente a questão, vou apenas resgatar esses 2 conceitos que eu acabei de mencionar e que nós já discutimos detalhadamente nas videoaulas de DFC. Se você ainda não assistiu essas videoaulas, eu recomendo que o faça. Você pode clicar no link aqui descrito no vídeo. Muito bem, o primeiro conceito fundamental para a resolução da questão é o conceito de classificação dos fluxos de caixa. Como nós já vimos anteriormente, os fluxos são classificados em atividades operacionais, por exemplo, recebimento de clientes, pagamento de fornecedores e salários. Essas contas operacionais geralmente estão transitando nos grupos circulantes do balanço. Isso não é uma regra, mas apenas para a gente ter uma ideia de localização no balanço. Os ativos de longo prazo, em geral, estão ligados à atividade de investimento, por exemplo, aplicações e resgates de aplicações financeiras de longo prazo, aquisição ou venda de imobilizado, aquisição ou venda de investimentos, intangível, etc. E, finalmente, as atividades de financiamento, que estão relacionadas aos passivos de longo prazo e patrimônio líquido, claro, podendo ser também passivo de curto prazo. Exemplos dessas atividades: captação e pagamento de empréstimos, aumento de capital, pagamento de dividendos, etc. Bem, esse então é um conceito fundamental para a resolução da questão, e o segundo é o entendimento do que é o método indireto. Então, apenas lembrando aqui, os fluxos de caixa podem ser apresentados pelos métodos direto ou indireto. A diferença está na apresentação do fluxo de caixa operacional. E de que forma o fluxo de caixa operacional é apresentado pelo método indireto? Ora, nós partimos do resultado líquido do exercício, pode ser lucro ou prejuízo, e vamos conciliar esse resultado com o fluxo de caixa. Ou seja,
Em resumo, nós precisamos saber o que está dentro do resultado que não afetou caixa para eliminar e, eventualmente, o que afetou caixa no período que não está no resultado. E nós fazemos isso por meio, então, de ajustes. Esses ajustes são divididos em dois blocos, geralmente. Um primeiro bloco de ajustes apresenta aquelas despesas ou receitas que estão na DRE e que não representam saídas ou entradas de caixa, ou então, eventualmente, já estão sendo computadas em outra atividade. Exemplos desses ajustes: a depreciação e o resultado na venda de imobilizado. Depois dos ajustes das despesas e receitas que não afetaram caixa, nós vamos ajustar as variações dos ativos e passivos operacionais. Por quê? Porque o resultado está baseado no regime de competência. Se a empresa, por exemplo, vendeu uma mercadoria e não recebeu, o valor não recebido vai estar na conta de clientes. Então, a variação da conta de clientes vai ajustar o valor da venda por competência para o valor efetivamente recebido dos clientes. Por isso que os ativos e passivos operacionais precisam ser considerados na elaboração dessa conciliação. Aqui alguns exemplos. Um aumento de clientes vai representar um ajuste negativo na conciliação. Por quê? Porque quando a conta de clientes aumenta, eu estou deixando de receber dos clientes. Significa que eu vendi, mas não recebi. Então, para tirar do resultado aquela venda que não virou caixa, eu incluo um ajuste negativo. Se, por exemplo, a conta de estoque estiver diminuindo, o ajuste vai ser positivo. Por quê? Porque eu estou realizando estoque. A realização de estoque potencialmente vai gerar caixa. Então, o ajuste será positivo. Genericamente, todos os ativos operacionais, quando aumentam, o ajuste é negativo, quando diminuem, o ajuste é positivo. Para passivos é o contrário, né? Porque se um passivo aumenta, por exemplo, na conta de fornecedores, eu estou deixando de pagar. Isso teoricamente é bom para o caixa, eu estou deixando de realizar um desembolso. Então o ajuste vai ser positivo. Se um passivo sofrer uma queda, o ajuste vai ser negativo. Por quê? Porque eu estou pagando, o passivo está caindo, eu estou pagando. Então o ajuste é negativo. Então, desta forma, nós podemos generalizar para passivos operacionais, sempre que há um aumento, o ajuste vai ser positivo, sempre que há uma diminuição, o ajuste vai ser negativo. Então, agora voltando à questão, o que o candidato teria que fazer aqui nesse caso? Bastaria observar a lista dos dados que foram obtidos na DFC da entidade e, com base na descrição desses dados, nós teríamos que classificar as linhas em uma das três categorias de fluxo: operacional, investimento e financiamento. E reparem que a DFC está elaborada pelo indireto, isso dá para perceber na primeira linha. Vejam que há uma diminuição em conta de clientes, nós acabamos de comentar sobre esse tema. Quando a conta de clientes diminui, um ajuste é positivo. Reparem, por exemplo, em uma outra variação aqui, na diminuição em obrigações sociais e trabalhistas. Isso é um passivo e o passivo sofreu uma queda, o ajuste é negativo. Então, isso era outro aspecto importante aqui para a questão. Vejam que esses sinais que estão colocados aqui, positivo e negativo, já são os sinais da DFC. O candidato nem precisaria pensar muito em relação a somar ou diminuir. Os valores já estão indicando se o número deve ser somado ou diminuído. Por isso que, em resumo, bastaria o candidato saber que o método indireto, parte do lucro, faz ajustes e variações, e conhecer a classificação de operacional, investimento e financiamento. Então, com base nisso, diminuição em contas a receber é um ajuste no fluxo de caixa operacional, a aquisição de imobilizado é uma atividade de investimento, variação de fornecedores, nesse caso está aumentando, o ajuste é positivo, fluxo operacional, diminuição de estoques, também um ajuste operacional,
aquisição de intangível é investimento, variação na provisão fiscal, trabalhista e civil operacional, dividendos pagos, financiamento, aqui tem um asterisco pelo seguinte: pelo CPC 03, os dividendos pagos podem eventualmente ser classificados em atividade operacional. Não é comum, a grande maioria das empresas classifica esse fluxo na atividade de financiamento, mas pela norma é possível classificá-lo em operacional. Então, quando a gente estiver fazendo as contas, a gente leva isso em consideração para avaliar se alguma das alternativas contempla essa possibilidade. Aumento na provisão para garantias, também operacional. Depreciação é um ajuste ao lucro, que está no fluxo de caixa operacional. Diminuição em obrigações sociais, também operacional. Lucro líquido operacional. Variação da PCLD operacional, tem a ver com a conta de clientes. Aumento de propriedades para investimento, uma aquisição, né? Aqui o fluxo é de investimento. E, finalmente, a captação de empréstimos, financiamento. Então, com base nesta classificação, a gente teria que fazer agora a conta, né? Somar cada grupo. Agora vamos voltar para as alternativas, né? Vejam que a alternativa do aumento líquido de caixa já não é correta, porque ela indica que a variação líquida de caixa seria 144 mil e a gente não tem nenhuma dessas alternativas calculada. O caixa líquido gerado pela atividade operacional é 341.956. Opa, esse número bateu com o que a gente obteve, né? E vejam que o item C não está correto, porque indica que o caixa consumido pela atividade de investimento foi só 207, na verdade foi 314, né? 207 é aquisição de propriedade para investimento, mas nós tivemos também outros fluxos, né? Aquisição de imobilizado e de intangível. E o caixa consumido pela atividade de financiamento, 314 negativo. Na verdade, 314 negativo é o caixa consumido pela atividade de investimento que nós obtivemos. O caixa de financiamento é menos 26. E agora vamos voltar àquela questão da classificação dos dividendos pagos. Nós comentamos que, em geral, isso é classificado na atividade de financiamento, fizemos a conta desta forma. E obtivemos uma resposta da nossa questão para a alternativa B, 341.956 é o fluxo de caixa operacional. Se nós mudássemos a classificação do dividendo para operacional, o número do fluxo de caixa operacional iria mudar, portanto a alternativa B não estaria correta, mas as outras também não. Nenhuma das outras passaria a estar correta com o dividendo pago classificado no operacional. Então, portanto, a gente conclui que o elaborador da questão manteve o fluxo de dividendo pago na atividade de financiamento e, com base nisso, a resposta correta, então, é a alternativa B. E agora, só para a gente finalizar aqui a resolução da questão, vamos elaborar a DFC bonitinha, né, completa. Essa elaboração não era necessário para resolver a questão. A gente sabe que num exame o tempo é sempre escasso. Então, para fins do tempo aqui, bastaria fazer a classificação, somar e responder a alternativa B. Mas como nós estamos desenvolvendo aqui os conceitos e ilustrando o conhecimento da DFC, com base nas informações que foram dadas, nós conseguimos produzir esta DFC, e já organizada aqui com as contas em ordem, o fluxo operacional sendo apresentado inicialmente, partindo do lucro líquido, somando a depreciação e depois as variações dos ativos e passivos operacionais sendo contempladas, chegando no caixa da operação de 341. A atividade de investimento tem 3 aquisições, por isso desembolso de caixa, e a atividade de financiamento tem uma captação, que é uma entrada de caixa, e um pagamento de dividendo. Com base nisso, então, a variação líquida da conta caixa e equivalentes de caixa
resulta em 1956, conforme nós já tínhamos mostrado anteriormente. Então, com isso, finalizamos a resolução dessa questão. Obrigado pela atenção e até a próxima.